Estamos aqui hoje, então, com o promotor de justiça do Ministério Público do Rio de Janeiro, Fabiano Cosermelli, que ministrou, então, a palestra aqui no nosso workshop de apreensão e recuperação de criptoativos e ativos virtuais. E também ministrou uma oficina, né, doutor? Bom, primeiramente, bem-vindo, né? E nós gostaríamos de perguntar, né, sobre essa especialização das organizações criminosas, né? Ela atingiu níveis de sofisticação que exigem um aprimoramento constante das instituições, doutor. Como o senhor percebe a evolução do Ministério Público brasileiro em relação a esse tipo de capacitação dos seus membros? Perfeito. Inicialmente agradecer o convite, uma honra estar aqui com vocês. Bem, acontece o que sempre aconteceu na história. Há um avanço da criminalidade e as forças de segurança elas vêm atrás, aprendendo, compreendendo para poder reagir. E a gente vive exatamente esse momento hoje com a evolução tecnológica. As organizações criminosas, elas lavam dinheiro não mais da forma como era feito antigamente. Hoje em dia os criptoativos, apesar de majoritariamente serem utilizados em um mercado de operações lícitas, eles são propícios para atividades de lavagem de dinheiro diante do pseudo-anonimato, da velocidade das transações, do baixo custo, da irreversibilidade. Então os criminosos estão utilizando isso. A gente já identifica inclusive a terceirização do serviço de lavagem de dinheiro através de criptoativos. Então a organização criminosa não necessariamente tem um integrante especializado nessa tarefa, mas ela terceiriza a lavagem de dinheiro para organizações especializadas nessa tarefa. Então o nosso papel é se capacitar, buscar compreender esse ecossistema para poder responder de forma adequada. Hoje o financiamento das atividades ilícitas utilizam, né, fundos, utilizam vários tipos de ferramentas. E qual que é a importância, né, dessa atuação cada vez mais integrada do Ministério Público na repressão desses crimes, inclusive com a cooperação transnacional, né, envolvendo outros países? Isso, é absolutamente impossível uma resposta adequada em matéria de criptoativos sem cooperação e parceria. Essa cooperação ela abrange tanto o setor público, nacional e transnacional. Muitas vezes a gente precisa de um apoio internacional em casos de competência da Justiça Estadual. Então os casos são nossos, mas a gente precisa dessa cooperação. E também com o setor privado. Então é necessário o estabelecimento de canais céleres para a resposta, porque as transações com criptoativos elas são muito rápidas, elas são dinâmicas. Então em questões de segundos o ativo ele é movido. Se a gente trabalhar da forma antiga, expedindo ofícios, os ofícios chegando via e-mail ou qualquer outra forma, o tempo é absolutamente contrário a uma resposta eficiente. Então é necessário estabelecer parcerias, cooperação entre o setor público e o privado para ter um mínimo de eficiência. E o senhor tocou num ponto importante, né, de novas formas de trabalhar, né, doutor? E hoje a gente percebe, por exemplo, né, quais que são as competências que o senhor avalia hoje para o promotor de justiça que está atuando nessa área, né, de rastreamento, investigação, de movimentação de criptoativos, porque, por exemplo, hoje a gente vê que cada vez mais a gente necessita ter nas nossas equipes assim habilidades multidisciplinares, né? Além do direito, mas às vezes uma questão da tecnologia da informação, ciências da computação. Como o senhor vê essa reconfiguração dentro da própria atuação das equipes do Ministério Público? Sim, uma coisa que eu sempre digo é que não existe um investigador de criptoativos. Existe um investigador de ilícito penal que vai se aprimorar para agregar os conhecimentos específicos de criptoativo para avançar nessa seara da investigação. Então não tem como começar uma investigação, começar a ser um bom investigador, iniciando pelo cripto sem ter um passado, um histórico de aprendizado de investigação. E quanto às equipes, é extremamente importante a gente agregar de fato diversos conhecimentos, porque muitas vezes as transações elas são complexas, elas envolvem programação de computador, envolve a leitura de contratos inteligentes, e isso a princípio são habilidades que o promotor de justiça não tem na sua esfera de conhecimento. É ideal que o promotor de justiça tenha um conhecimento mínimo para compreender, inclusive, aquilo que é preparado pela equipe técnica, porque, na verdade, esse conhecimento ele conduz a resultados absolutamente diferentes dependendo do entendimento. Então, é muito arriscado um promotor de justiça não entender sobre o rastreamento, não entender como aquilo funciona, porque ele pode, eventualmente, acabar tomando caminhos equivocados por não conhecer aquela matéria. Mas é, sem dúvida, imprescindível que a equipe seja multidisciplinar e tenha a capacidade de se integrar. Perfeito, doutor. E hoje, né, aqui em Santa Catarina, no nosso Ministério Público, né, nós temos grupos como o GAECO, o GEAC, o GEFAC, né, que atuam de maneira especializada no combate às organizações criminosas, à corrupção, às facções, né? O senhor considera a criação dessas unidades especializadas um caminho a ser seguido, principalmente nessa questão do combate aos crimes digitais? Sem sombra de dúvidas, a especialização é o caminho. É necessário que esses grupos sejam integrados por colegas que tenham aptidão para investigação,
investigação, tenham interesse pela tecnologia, tenham curiosidade pelo aprofundamento da matéria e, sem sombra de dúvidas, esse é o caminho. São situações muito específicas, muito técnicas que dificilmente conseguem ser abordadas na rotina diária de uma promotoria de investigação criminal, por exemplo. São temas que demandam uma especialização, então, sem sombra de dúvidas, esse é o caminho.